nesse momento de meditação da palavra de Deus. E você aí, por favor, me dê a permissão para adentrar na sua casa, estar com você por esses breves minutos e aqui juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Eu queria começar orando com você nessa noite, para que o Senhor fale aos nossos corações. Paizinho querido, graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos mais uma vez, Senhor Deus, aqui juntos nesta quarta-feira, neste encontro, Senhor, de quarta-feira com meus irmãos, por meio do nosso canal no YouTube, por meio dessa ferramenta que Tu tem nos concedido, ó Pai, para alcançarmos, Senhor Deus, os lares dos nossos irmãos, Senhor, para estarmos juntos com eles, Senhor Deus, por esses breves minutos, meditando na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo seja o instrumento, Senhor. Que o instrumento não seja a tecnologia, não seja, Senhor Deus, a minha voz, mas que o Teu Espírito Santo seja o instrumento que vai transmitir, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações, à nossa mente, Senhor Deus, para que sejamos edificados por ela, Pai. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu queria meditar com você e eu até intitulei essa nossa meditação aqui como Pedras em Lugar de Pão. E eu gostaria que, para que nós começássemos a pensar sobre este assunto, lendo Mateus capítulo 7, a partir do versículo 9, aquele texto em que Jesus está nos incentivando a pedir as coisas a Deus. E ele diz assim, a partir do verso 9, Mateus 7, 9, ele diz: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente ou uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém, queridos? Jesus aqui ele está nos incentivando a buscar de Deus pedir a Deus aquilo que nós precisamos, e usando este paralelo entre a nossa capacidade de atender bem aos pedidos dos nossos filhos, como pai, atender o pedido dos nossos filhos, comparando então com a bondade de Deus e dizendo: olha, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas, sabem dar bons presentes e atender bem à necessidade dos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. E aí eu gostaria de pegar esse texto em que Jesus fala que nenhum de nós trocaria pedras ou daria pedra em lugar de pães, para falar de um outro assunto que não tem a ver exatamente com a oração, com o nosso pedido ao Pai Celestial, mas com o tipo de oferta que nós estamos recebendo, com o tipo de alimento que está sendo hoje distribuído, servido à mesa. Eu sei que se você não estava viajando para Marte, não estava longe desse nosso universo, mas estava aqui nessa nossa terra nos últimos tempos, tem percebido o quanto se tem servido à igreja do Senhor, à mesa do Senhor, de coisas infrutíferas, de alimento estragado, de palavra deturpada, de alimento que eu diria assim, venenoso, em lugar de alimento saudável, quando estamos falando aqui da palavra de Deus. Você deve lembrar, nos últimos dias aí, pessoas famosas aí no meio evangélico, pastores, cantores, criticando letras de hinos conhecidos como sendo incorretos do ponto de vista político, né, politicamente incorreto, esse é o termo. Então, deturpando assim o sentido dessas letras, criticando a mensagem que essas músicas passam, sem contar que no último ano nós tivemos personalidades conhecidíssimas do nosso meio, criticando a Bíblia, versões da Bíblia, versículos da Bíblia, e até chegando ao disparate de dizer que a Bíblia precisava ser reescrita para se adequar à realidade que vivemos hoje. Ora, queridos, os seres humanos, eles podem até evoluir, porque evoluir a gente nunca viu, né? Nós vemos a humanidade evoluindo a cada dia. As sociedades podem se modernizarem, como dizem,
mas a palavra de Deus ela é eterna, porque o Deus que deu essa palavra é um Deus eterno e não muda. A palavra de Deus não muda. Ah, pastor Isaías, mas eu vejo que as versões da Bíblia, elas vão melhorando o seu entendimento, a sua linguagem e tal. Isso é verdade. A língua é dinâmica, né? A Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego e ela foi traduzida para o português e para outras línguas, e essas línguas evoluem. O português que nós falamos hoje não é o português que nós falávamos em 1800. O português que eu falo hoje não é o português que eu falava há 50 anos atrás, quando eu era adolescente. A língua muda, mas a palavra de Deus não. As versões precisam ser adequadas à língua para que continue transmitindo a mensagem original. Não é a mensagem original que precisa mudar para se adequar àquilo que eu gosto, ou àquilo que eu prefiro, àquilo que a sociedade aplaude, ou àquilo que a sociedade rejeita. Não, a mensagem da palavra de Deus, ela nunca mudou, nem mudará. As mudanças de versões da Bíblia, elas servem apenas para atualizar a mensagem original àquilo que o leitor, na sua língua de hoje, compreende adequadamente, mas nunca adequar a sua maneira de pensar ou a sua maneira de ler, de refletir, de entender a realidade. Então, o que nós estamos vendo hoje, muitas vezes, é que as pessoas estão indo para a igreja, estão indo para a internet, estão indo para nos seus grupos de discussão, nas conversas com as pessoas, em busca de palavra, estão recebendo pedra, em busca de pão, estão recebendo pedra, porque o alimento que está sendo dado não é o verdadeiro alimento que vem da palavra de Deus. E aí é muito o que diz Paulo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, quando ele fala no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, dizendo: conjuro-te, pois. Vamos ler aqui na versão NVI, olha a questão de versão, né? Eu já ia ler aqui na versão Almeida, que é uma linguagem um pouco mais erudita, menos coloquial do dia a dia, mas aí eu já estou escolhendo ler aqui na NVI, uma linguagem mais acessível, mais coloquial, mais fácil de que você entenda sem pensar muito. Não significa que a mensagem é diferente, mas a linguagem é mais adequada ao seu entendimento, ou ao entendimento da maioria das pessoas que possivelmente estejam nos acompanhando. Então diz Timóteo aqui, na sua segunda carta, aliás, Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. A quê? Verso 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então veja, queridos, aqui essa palavra muito forte de Paulo a Timóteo, prevendo exatamente, pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que está acontecendo hoje, nos nossos dias, de pessoas que já não conseguem tolerar a palavra de Deus na sua essência, e aí elas se cercam de mestres, de pessoas que deturpam essa palavra e adequam a seu ouvido sensível, ao seu ouvido que agora já está tão sensível que dá comichão quando ouve a palavra da verdade. Ele precisa agora ouvir uma palavra modificada. É como aquela pessoa que se acostumou o seu paladar a comer fast food, comer comida, uma comida que não nutre, né?
Ele não é mais capaz de comer uma comida balanceada, uma comida saudável, porque ele se acostumou apenas com comida agradável ao paladar, agradável aos olhos, mas que não tem substância, que não traz de fato os nutrientes necessários para o seu organismo. Assim está a nossa geração hoje em relação à palavra de Deus. As pessoas querem ouvir aquilo que é agradável, aquilo que soa bem ao meu ego, aquilo que me traz um bem-estar instantâneo ao meu ego, mas não aquilo que me confronta, não aquilo que me expõe à minha necessidade, aquilo que mostra e revela quem eu sou realmente, que preciso de mudança, que preciso de transformação, que somente o Senhor pode promover pela genuína palavra de Deus, ouvida e recebida em nossa vida e aplicada em nossa vida por meio do Espírito Santo. Então, amados, eu estou falando essas coisas, não é porque me admiro que haja pastores querendo deturpar a Bíblia, que haja pastores querendo reescrever a Bíblia. Eu não estou falando isso porque esteja havendo cantores e quem quer que seja, discordando da palavra de Deus, discordando dos nossos inários, porque isso não me causa nenhum tipo de espanto, porque a palavra de Deus já nos diz que essas coisas aconteceriam. Pelo contrário, só confirma a autoridade dessa mesma palavra, só confirma a autenticidade dessa mesma palavra, de que isso realmente iria acontecer em determinado momento. Pena, queridos, lamentável, amados meus, é que quem esteja iniciando esse movimento que se opõe à palavra de Deus e que se opõe à própria igreja de Deus, sejam os pastores, sejam os cantores evangélicos, sejam pessoas de dentro, dos próprios redis, porque era de se esperar que viesse uma perseguição à igreja de Deus, ao povo de Deus, da sociedade, dos governos, das autoridades, daqueles que estão fora. Mas nós estamos vendo esse movimento, aqui no Brasil pelo menos, se levantar dentro da própria igreja. Aqueles que nos perseguem, vamos usar esse termo forte aqui, são os da própria casa. E é o que Jesus falou. Ele disse, os seus inimigos serão os da própria casa. Olha que coisa forte, né, queridos? Que coisa forte. E aí eu disse tudo isso, queridos, como preâmbulo, para 3 pequenas coisas que eu gostaria de afirmar aqui, com base naquilo que estamos lendo, na leitura que estamos fazendo desses textos da palavra de Deus, que a nossa meditação hoje será bem breve. E são 3 coisas baseadas numa fala daquele teólogo americano, R.C. Sproul, que ele diz assim, ele afirma o seguinte, que ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa, e obedecer a Bíblia é ainda outra coisa muito mais diferente. E às vezes a gente pensa que a gente tem que parar apenas no ler a Bíblia, e a gente diz, olha, você precisa ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Então, é sobre essas 3 afirmações que eu gostaria de que a gente pensasse um pouquinho hoje. Primeira coisa, ler a Bíblia. É que muitos de nós, queridos, nem sequer lê a Bíblia, nem sequer lê, ou lê muito pouco, ou lê muito mal, ou lê com pouca frequência. E aí depende do que ouve dos outros para tirar suas próprias conclusões. E aí nós vemos pessoas defendendo coisas, defendendo posições, às vezes posando de quem entende, de quem sabe, e quando as suas opiniões, na melhor das hipóteses, está baseado no que ele ouviu dos outros, mas ele mesmo não tem uma vivência da Bíblia, não tem uma leitura da Bíblia, ele não é um leitor quanto mais da Bíblia, ele não é um leitor assíduo da Bíblia, ele não conhece a Bíblia, talvez nunca leu a Bíblia toda, mas ele se acha capaz de discutir a Bíblia. Ele se acha capaz de virar para mim, como já vi muitas pessoas dizer assim, olha, o meu Deus não pode ser o seu Deus, porque o Deus que eu creio não é capaz de fazer isso ou aquilo. Espera lá, e que Deus você crê? E de onde você o tirou?
porque o Deus que eu creio é o Deus da Bíblia, revelado na palavra de Deus. Aí uma pessoa vem e me diz para mim, como eu já vi uma vez uma pessoa dizer para mim assim: o Deus que eu vejo no livro de Jó não é o Deus que eu creio, não pode ser o verdadeiro Deus, não é o Deus que eu creio, porque o Deus que eu creio não seria capaz de permitir que acontecesse alguma coisa com alguém, como permitiu que acontecesse na vida de Jó. E aí eu pergunto, então, de onde é o seu Deus? De onde você o tirou? Porque quem revela a Deus, pelo menos o Deus que os cristãos creem, quem o revela é a Bíblia. É de lá que nós conhecemos a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Mas tem pessoas assim, que não leem, ou que leem pouco, mas que acham que conhecem a Bíblia e são capazes de defender ideias, às vezes até contrariando princípios que estão na palavra de Deus, combatendo a própria Bíblia com as suas ideias, que eu não sei de onde tiraram. E assim, a gente pode, indo para um segundo ponto, como eu disse, nós vamos pensar muito brevemente sobre esses 3 pontos, que ler não é a mesma coisa que estudar. A gente pode ser um estudioso da Bíblia. A gente pode ler a Bíblia e até avançar a um próximo nível de estudar a Bíblia, dedicarmos ao estudo da Bíblia, né? Mas se esse estudo não for acompanhado de reverência, se esse estudo não for acompanhado de humildade, nós vamos nos tornar arrogantes. E aí nós nos tornamos os doutores em teologia, que somos capazes, pela nossa sapiência agora, de questionarmos a própria Bíblia e dizermos o que pode, o que não pode ser modificado na própria Bíblia. Então nós começamos a nos sentir autoridade, a ponto de achar que agora nós temos autoridade suficiente. Afinal, eu sou um mestre em teologia, eu sou um doutor em teologia, eu sou um pós-doutor em teologia, e agora eu posso definir o que a Bíblia deveria ou não deveria dizer. E quando eu estudo a Bíblia, estudo a palavra de Deus, sem essa humildade, sem essa reverência que nós precisamos ter à palavra de Deus e ao Deus da palavra, nós nos tornamos essas pessoas arrogantes, prepotentes, autossuficientes, e que também é um grande problema. E aí então, pastor, é melhor a gente não ler a Bíblia, não estudar, não se formar, não fazer teologia? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos sim ler a Bíblia, nós precisamos sim estudar a Bíblia, que é uma outra coisa, é um próximo passo. Depois de ler, estudar, mas fazer isso com reverência e com humildade. Então aí nós chegamos ao terceiro passo, ao terceiro ponto, que é que nós devemos reconhecer a autoridade da Bíblia como palavra de Deus e procurar diligentemente vivermos de acordo com seus princípios. Então, ler a Bíblia é diferente de estudar, e obedecer a Bíblia é diferente de ler e estudar a Bíblia. Então, para que nós possamos, de fato, crescer espiritualmente, para que nós possamos ser saudáveis espiritualmente, e ser até capaz de ver que estão nos servindo pedras em lugar de pão, saber que nós temos pessoas que são falsos profetas dentro mesmo das igrejas, dentro dos arraiais cristãos, a gente precisa ser um leitor da Bíblia, um estudante da Bíblia, mas ser também aquela pessoa que tem a reverência, a humildade, que busca em Deus e busca no Espírito Santo a condução, né, da nossa vida, para que a palavra de Deus realmente nos transforme, nos renove, faça aquele trabalho em nós de nos transformar em uma nova criatura, em uma nova personalidade, em um novo ser parecido com Cristo. Porque a salvação, ele nos tira da lama, mas esse processo de santificação, que é um processo que é feito pela palavra de Deus, aplicada em nós pelo Espírito Santo, é que vai tirando a lama de nós, para que a gente possa realmente viver em santidade diante de Deus, em reverência diante de Deus, para vivermos de acordo com a sua palavra. Então eu queria que nós ficássemos com essa meditação nessa noite, com este entendimento nessa noite, que não basta ler.
E infelizmente tem até quem não leia, mas não basta ler. E que não basta estudar, mas precisamos deixar que a palavra atue em nós, que a palavra nos transforme, que o Espírito Santo atue na nossa vida, que o Espírito Santo transforme a nossa vida pelo lavar da palavra de Deus. Mas isso só é possível, queridos, quando a palavra de Deus é a autoridade sobre a minha vida, e não quando eu sou uma autoridade na palavra de Deus. Entendeu a diferença? Porque nós podemos ler e estudar para nos transformar em autoridades em Bíblia, doutor em divindade. Não é errado ter esse título, tá, irmãos? Não é errado, mas é que não sou eu que sou a autoridade, é a palavra que é a autoridade na minha vida. Não é a palavra que se submete ao meu conhecimento ou ao meu entendimento, ao meu academicismo, mas é o acadêmico, é o estudante, é o crente, por mais humilde ou por mais culto que seja, que se submete à autoridade da palavra de Deus e à autoridade do Deus da palavra. E assim o Espírito Santo pode aplicar essa palavra em nós, para que nós sejamos transformados de glória em glória na imagem do Filho de Deus. Amém, queridos? Fiquemos com essa palavra, com essa meditação nessa noite, e eu gostaria de encerrar orando pela sua vida. Você que está nos acompanhando agora, nesse exato momento, online, ou você que está nos assistindo posteriormente, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, para que Deus, por meio da sua palavra, trabalhe na sua vida. Paizinho bendito, Pai querido, aqui está, Senhor Deus, essa breve meditação na tua palavra, que nós acabamos de fazer, que o teu Espírito Santo aplique na minha vida, Senhor Deus, e aplique na vida de cada irmão meu, de cada irmã minha, que está recebendo esta palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo trabalhe na vida de cada um de nós e faça a transformação necessária que a tua palavra, que somente ela pode produzir em nós. Paizinho querido, eu também te apresento os meus irmãos que estão passando por problemas, por dificuldades, por lutas, por problemas de saúde, e peço a ti, Senhor Deus, que na autoridade do nome de Jesus, a tua bênção esteja sobre esses irmãos e irmãs, sobre essas vidas, trazendo paz, trazendo cura emocional, cura física, Senhor meu Deus, restaurando a saúde dos meus irmãos, das minhas irmãs que nos acompanham aqui, e que a tua graça esteja sobre cada um de nós, que tenhamos um restante de semana abençoado, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos?